Fala pessoal, meu nome é Lucas Souza, eu sou diretor da Bell Partner e sócio da E-Commerce RJ. Eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o ecossistema de e-commerce. A gente vai entender um pouquinho do que tem diferente nesse ecossistema, o que tecnologicamente a gente pode usar para ajudar a gente e quais são os processos que a gente vai usar para poder montar o nosso próprio e-commerce. Vamos lá? Bom, nesse slide agora, você está vendo um pouquinho dos passos que a gente tem dentro do nosso e-commerce, tá? O que é legal a gente falar? A tecnologia, ela faz com que a gente aprenda coisas novas, ela faz com que a gente tenha que usar tecnologias e ideias novas. E, obviamente, o processo de compra do nosso consumidor mudou. Então, se a gente for observar nesses passos que a gente está vendo dessa esquemática, agora tem coisas que você precisa saber, que você precisa entender e que você precisa ter no seu negócio que você não tinha antes. A primeira delas é essa etapa da plataforma de e-commerce. O cliente vai ter que entrar em algum lugar para poder adquirir os teus produtos. E a plataforma de e-commerce é responsável, é o principal responsável pela tecnologia que vai fazer com que os teus produtos cheguem até os teus clientes. É ele que faz o site ter aquela carinha que ele tem, aquele botão de compra que a gente está acostumado. Então, o primeiro passo para você poder ter o teu e-commerce é você escolher uma boa plataforma. A gente vai falar disso mais na frente e quais os processos de escolha que a gente tem para isso. Segundo ponto que a gente tem, e qualquer e-commerce precisa disso, a gente precisa pagar. E aí entra em cena o gateway de pagamento. O gateway de pagamento é o cara que vai te ajudar a olhar toda a parte de pagamento do cliente. É ele que vai te ajudar a utilizar o antifraude, e quando a gente fala de e-commerce, a gente precisa muito do conceito de antifraude, né? Dentro da internet a gente tem sim muitas pessoas tentando fraudar, tentando passar cartão de crédito que não são seus, e o gateway de pagamento, ele entra para passar o antifraude e obviamente para fazer a tua conexão com as maquininhas de cartão. É ele que vai te ajudar a passar o cartão de crédito virtual do cliente, né? E um bom gateway de pagamento, ele faz inclusive o que a gente chama de retentativa. Pensa na loja física, né? O que a gente faz na loja física quando o cartão de crédito de um cliente não passa numa máquina? A gente tenta na próxima máquina. É exatamente isso que um bom gateway de pagamento pode fazer por você. É tentar passar o cartão do cliente de novo, né? Então, esses são pontos importantes dessa primeira experiência do cliente. Obviamente, depois disso, a gente precisa validar. Esse pagamento que o cliente fez, ele precisa cair na nossa conta, a gente precisa confirmar esse pagamento. No e-commerce tem uma taxa muito importante que a gente chama de taxa de aprovação. A taxa de aprovação ajuda a gente a entender o percentual de pedidos feitos versus o percentual de pedidos confirmados. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o cliente pode, por exemplo, emitir um boleto e não pagar esse boleto. E essa venda não aconteceu efetivamente. Isso também pode dizer que o cliente pode passar um cartão de crédito e não ter limite. E aí a gente tem um descasamento entre a venda que foi planejada, né, a venda que foi feita e a venda que foi confirmada. Então é muito importante que o gateway de pagamento, e você também acompanhe isso no dia a dia, confirme que o valor da venda foi feito. Depois que a gente confirmou que o cliente efetivamente comprou, que o dinheiro caiu, que está tudo certo, a gente tem que entregar o produto para o cliente e aí entra toda a parte de logística. Então, se a gente for comparar a experiência de ter um e-commerce com uma loja física, ela muda bastante. Tem passos novos, tem coisas novas que a gente precisa aprender, e eu nem falei sobre como o cliente chegou na nossa loja, né? E aí entra tudo que a gente entende de marketing digital, a gente também vai falar um pouquinho sobre isso, mas a gente tem muitos passos adicionais para a gente poder aprender e muitas decisões para a gente tomar. Um cuidado que a gente tem que ter sempre é imaginar que o e-commerce ele é um ambiente extremamente predatório, a gente tem muita coisa nova, a gente tem muita concorrência acontecendo o tempo inteiro, então a gente precisa se planejar, entender bem o que a gente quer e entender bem o que a nossa loja pode fornecer pra gente. Se a gente tiver isso na cabeça, muito provavelmente a gente vai tomar boas decisões e a gente não vai ter grandes problemas. Vamos mergulhar agora nesse nosso próximo slide um pouquinho mais no conceito de plataforma de e-commerce. E aí a gente pode dizer que as plataformas de e-commerce elas são divididas em dois grandes grupos, tá? O primeiro grande grupo das plataformas de e-commerce é o que a gente chama de open source, são as famosas plataformas de código aberto, né? Eu acho que como grande representante a gente tem o WooCommerce e a gente tem também o Magento, duas plataformas gigantescas. O que essas plataformas têm de legal? O seu programador consegue mexer em absolutamente tudo. Você consegue colocar, construir e colocar funcionalidades de acordo com a tua necessidade. É altamente personalizável, tá?
Isso tem um ponto extremamente positivo, mas tem um ponto também negativo. Você acaba ficando muito dependente da pessoa ou da empresa que fez a programação disso para você. Se o seu negócio é mais tradicional e você está vendendo, de repente, sapatos, roupas ou tecnologia, talvez você não precise de grandes personalizações, você não precise mudar tanto assim a tua loja e o que a gente chama de plataformas de código fechado vão conseguir te ajudar do mesmo jeito, tá? Talvez uma das principais representantes que a gente tem para os novos entrantes seja a X-Tech, uma plataforma barata, simples de manuseio e que vai te ajudar no dia a dia a entregar uma loja bonita e funcional para o consumidor final. Para quem está tendo a primeira experiência, para quem está abrindo o próprio e-commerce, é importante que a gente tome decisões que sejam pautadas em melhorias para o usuário final, mas principalmente que essas decisões sejam implementáveis e que elas sejam permissivas para o teu bolso. Nem sempre a solução mais cara é a solução que vai se adequar para você. Para quem está começando, faz total sentido trabalhar com plataformas de entrada, que são simples de mexer e vão te ajudar a entregar um resultado final para o cliente. Essa decisão você tem que tomar baseada na tua realidade financeira e na tua experiência com e-commerce, beleza? No próximo slide, a gente já fala um pouquinho sobre o xodó de quem está entrando no marketing digital, que são os famosos marketplaces, né? Então, o marketplace hoje, ele acaba sendo uma super opção para a gente poder testar a aderência dos nossos produtos online e principalmente para a gente conseguir fazer boas vendas já num primeiro momento. O sistema de funcionamento do marketplace, na teoria, é razoavelmente simples, né? A gente vai se conectar com grandes lojistas, como Loja Americana, por exemplo, e a gente vai disponibilizar dentro do site dele todo o nosso sortimento, ou as peças que você entender que fazem sentido. A partir do momento que a gente disponibiliza lá, toda vez que um consumidor compra, a gente paga uma comissão, recebe o resto do dinheiro e tem que entregar esse produto para o consumidor final, tá? Apesar de parecer um processo relativamente simples, nesse caso a gente não está tendo que lidar com plataforma, a gente não está tendo que lidar com marketing digital, por exemplo. Apesar dele parecer relativamente simples, ponto de atenção, esses marketplaces estão extremamente preocupados com qualidade. Então você precisa entregar o produto na data proposta, você precisa fazer tudo certinho para esses marketplaces não te tirarem dali. É uma excelente ideia começar trabalhando os marketplaces e também o teu e-commerce para você poder ter duas entradas. Então, enquanto o teu e-commerce ainda ganha tração, você consegue fazer receita usando também os marketplaces. É uma forma de dar giro no teu estoque e de testar, de aprender e ver como que você vai adaptar o seu negócio para essa experiência digital. Bom, seguindo, a gente vai falar agora um pouco também, no nosso próximo slide, do que a gente chama de RP. Muita gente, quando começa a fazer a venda, tem algumas dificuldades na hora de entender o processo como um todo. Olha que complexo. A gente precisa fazer a venda, a gente precisa dar baixa nisso no nosso estoque, a gente precisa acompanhar para ver se o pagamento efetivamente foi efetuado no banco e depois a gente precisa acompanhar a logística. Então a gente tem algo... e obviamente a gente precisa emitir nota fiscal. Então a gente tem 4 pontos de controle diferentes, em sistemas diferentes, que a gente precisa fazer toda vez que a gente faz uma venda. Se a gente for pensar que a gente está fazendo uma venda por dia, talvez você entenda que esse processo possa ser feito manualmente. Agora imagina que todo dia você está fazendo 20 vendas, 25, 30 vendas. Esse processo ele já começa a se tornar muito maçante e tomar muito do teu tempo. O RP ele entra nessa brincadeira como sendo uma excelente opção para você automatizar isso. Então a função do RP é fazer com que esses sistemas se falem e você consiga entregar a venda, dar baixa no banco e saber que o teu estoque tem um produto a menos, além de emitir a nota fiscal, tudo de uma vez. Assim você evita erros e poupa tempo. Bom, no nosso próximo slide aqui, eu separei para vocês algumas excelentes opções de RP. Na minha visão, a principal para quem está começando é a famosa Bling. O que a gente tem que olhar quando a gente vai escolher o nosso RP? A gente tem que ver se ele tem integração com sistemas que a gente está trabalhando. Então, eu citei um pouco anteriormente a X-Tech, por exemplo. O Bling é um sistema que está integrado lá, está integrado com os Correios e possui integração com o sistema de nota fiscal. Então, é um sistema perfeito para quem está começando, porque além de tudo isso, ele tem baixo custo. Então, o ideal é a gente escolher sistemas que adequem-se à nossa realidade, tanto financeira quanto necessidade de gestão.
E aí você tem outras opções, como eu coloquei aí no slide, que são um pouco mais caras e que talvez, se a tua realidade financeira, se a tua experiência com e-commerce permitir, você já possa inclusive começar por eles. No nosso próximo slide aqui, a gente separou o marketing digital, né? Quando a gente está trabalhando com uma loja física, muitas vezes o próprio local onde a gente está, ele já ajuda a gente a vender, né? Se você escolher um bom ponto, muito provavelmente já tem um fluxo de pessoas ali na frente e talvez, se você não fizer nada, se você não se mexer em nada em termos de publicidade, a venda vai acontecer do mesmo jeito. Talvez não no mesmo nível, mas ela vai acontecer porque tem fluxo de pessoas te vendo. A gente vai sempre partir do pressuposto que na internet, no e-commerce, qualquer ponto de venda é ruim. Se você não fizer nada, ninguém passa na frente da tua loja e você, com certeza absoluta, vai vender nada. Então o marketing digital, ele entra como um custo variável, mas um custo variável extremamente relevante. A gente não tem como fazer e-commerce sem o marketing digital, porque as pessoas simplesmente não vão chegar na nossa loja. E aqui no nosso próximo slide, eu separei para vocês algumas opções que a gente tem de marketing digital. Para quem está começando no e-commerce, eu vou destacar 3 que eu acho que são bem legais da gente trabalhar. A primeira delas é o que a gente chama de Google Ads, né? O Google Ads é a plataforma de anúncios do Google. O que ela tem de bacana? Resultados imediatos e extremamente direcionado. Então, se a gente estiver trabalhando o Google Ads da forma correta, a gente consegue impactar o cliente que efetivamente quer aquilo que a gente está vendendo com um custo barato. O Google Ads trabalha de maneira primária com o que a gente chama de custo por clique. Então, você vai impactar pessoas que querem o teu produto e você vai impactar elas no momento que elas estão buscando. É uma rede extremamente poderosa. Para quem está começando, pode ajudar a impulsionar os teus resultados de maneira mais imediata. O segundo grande ponto que a gente tem para trabalhar é o que a gente chama das redes sociais, né? A gente está falando aí hoje, aqui no Brasil, de Facebook e Instagram, são as nossas principais redes. Então, anunciar nessas redes é extremamente relevante, afinal, o brasileiro passa boa parte do tempo online dele dentro dessas redes. Então, é primordial que você encaixe isso também na sua estratégia. Vale só a gente lembrar que as redes sociais, apesar de terem características muito boas no sentido de lidar com o usuário no momento que ele está interagindo, no momento de lazer dele, elas são redes que não necessariamente vão gerar uma venda imediata. Então a gente tem que saber trabalhar isso dentro do nosso planejamento, tá? A gente tem outros formatos de anúncio que acabam ficando mais no secundário. Um deles, por exemplo, é o e-mail marketing. Se você acabou de abrir a tua loja, talvez você não tenha uma base de e-mails formatada ainda. Fuja de comprar e-mails ou de pegar bases de terceiros, porque isso com certeza não vai fazer bem para o teu resultado, né? Acaba sendo o que a gente chama de spam. Então, para mandar e-mail marketing, para você poder trabalhar o famoso marketing direto, a gente precisa ter pessoas que efetivamente engajem com a nossa marca. Se a loja é nova, talvez você não tenha isso ainda. No mundo do marketing digital a gente tem muita coisa para usar, mas se você começar pelo Google, começar pelas redes sociais, eu acho que você já vai trazer um fluxo legal e um fluxo qualificado para a sua loja. Bom, no nosso próximo slide, a gente fala um pouco da logística, né? A logística é um dos pontos mais importantes que a gente tem para trabalhar no e-commerce, afinal, se a gente for pensar no e-commerce tradicional, é o ponto que a gente tem de contato com o nosso consumidor, né? Se o nosso consumidor fez todo o processo de compra dele online, o único momento que ele vai interagir com a gente é no momento que a gente faz a entrega. Então é importante, muito importante no nosso site, a gente dar opções que sejam claras para o consumidor final e que deixem ele à vontade. Então o ideal é você ter no teu e-commerce sim o famoso pack dos correios, né? Em que você consegue fazer as entregas de maneira um pouquinho mais barata, mas demorando um pouco mais, mas é importante você dar para eles outras opções. E se ele estiver disposto a pagar um pouco mais, mas receber o produto mais rápido? A gente tem que deixar o nosso consumidor escolher o que é relevante na experiência dele. No nosso próximo slide, eu deixei para vocês algumas opções que podem ou não encaixar para o teu negócio. Quando a gente for procurar a nossa transportadora ou quando a gente for falar com os correios, a gente tem que ter muito bem formatado na nossa cabeça que o volume vai ser um fator diferencial para o preço que esses caras vão entregar para a gente, para as propostas que a gente vai conseguir tirar de lá, tá? Então tem isso na cabeça, procure, pesquise o mercado para você angariar boas opções para o teu cliente que façam com que ele compre. Hoje, pesquisas indicam que o maior índice de desistência de uma compra é feito por conta do frete. Então, estudar bem esse mercado pode ser super relevante para você entregar um bom negócio. Por último, e não menos importante, a gente tem também nesse próximo slide
o saque, né? Hoje, a gente, de uma maneira geral, a gente despreza o saque. A gente olha para o saque como se ele fosse, na verdade, só uma grande caixa de problemas. E a gente tem que olhar para o saque de uma forma diferente. O saque é onde estão as informações mais importantes sobre o teu consumidor. Então, se o teu consumidor reclamou, se ele não teve uma experiência legal, se ele entende que você não está prestando um bom serviço, tudo isso vai aparecer lá. Num ambiente como o do e-commerce, altamente disruptivo, a gente tem que estar evoluindo o tempo inteiro. E ninguém melhor para dizer para a gente como a gente tem que evoluir do que o nosso consumidor final. Então fica atento nesses dados de saque, olha o que está acontecendo com o teu consumidor, porque isso vai te dar boas ideias do que você pode fazer a seguir. Pensa sempre que a tua venda no e-commerce ela está atrelada a 4 grandes fatores. Tecnologia, se o seu site não for bom, você não vai vender. Se o seu site não se adaptar ao celular, por exemplo, você não vai conseguir vender. Segundo grande ponto, produto. Não adianta nada você ter o melhor site do mundo e os produtos que você está vendendo não serem produtos legais, não serem produtos que gerem atratividade para o consumidor. Terceiro grande ponto que a gente tem, marketing digital. Marketing digital é extremamente relevante. Se ninguém chegar na tua loja, se ninguém vê a tua loja, não adianta você ter os melhores produtos, a melhor tecnologia do mundo. E por último, e esse é o pilar que muita gente despreza, a gente está falando do cliente, a gente está falando do famoso CRM. E o saque entra como uma forma extremamente segura da gente entender se os nossos clientes estão satisfeitos ou não. É a melhor forma da gente não tomar um susto quando a gente for buscar o nome da nossa loja no Google, por exemplo, e ver um monte de gente falando mal. Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo e a gente se vê nos próximos.